E a criança, nos seus primeiros anos, na primeira infância, a criatividade, a imaginação é muito ativa nela. Ela interpreta os eventos de uma forma mais emocional do que racional. Então, essa ativação, através da contagem das histórias para a criança, ativa a imaginação dela. Isso vai favorecer ela no seu desenvolvimento, que ela vai ser muito, muito criativa. A minha mãe e meu pai inventavam histórias. Juntavam um pouquinho de uma história, juntavam um pouquinho de outra história. Era Chapeuzinho Vermelho, né? Por ser como protagonista uma menina, e aí tinha uma coisa de aventura, então essa era que eu contava para dar mais essa referência, né? De menina que tem a avó ali no desafio e ela tem que fazer, né? Então essa era a história que a gente mais contava, fora das animações clássicas, né? Chapeuzinho Vermelho, que era a principal, e os Três Porquinhos, além de inventar umas histórias também a gente misturava ali, né? Muito pelo sono, que já vinha ali no meio da história. Eu contava muitas histórias para meus filhos. Histórias lúdicas, histórias fantasiosas, histórias tradicionais, né? Como eu fui criado no Rio Grande do Sul, eu contava a história do Neguinho do Pastoreio, mas a gente sempre conta histórias também do Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, histórias que vão ativar mesmo a imaginação da criança. É interessante que esse ato de a gente contar a história para as crianças, fica registrado na memória emocional e ela vai carregar isso pro resto da vida. Conto histórias, mas não para dormir, já conto quando eles já estão acordados. Eles dormem cedo. Eu deitava na cama, fechava o olho e dormia. Bom, geralmente, como é que é a nossa rotina? Principalmente no carro, né? A gente passa um bom tempo dentro do carro e aí vai surgindo algumas rimas, algumas histórias, a gente vai... Já pega as que já existem, né, e dá aquela aumentada. Precisava ter essa criatividade, porque ficava repetitivo, né? Então, e elas queriam novas histórias. E aí aqui desafiava muito mais a inventar e a criar, até com elas mesmo, né? Inventando história em que elas participavam. Eu comecei a ouvir história, eu lembro assim, nos meus 5 anos. Então, quer dizer, isso me ajudou bastante. Meu bisavô contando histórias fantásticas, que tinha uma cobra embaixo do rótulo, e isso foi mexendo com a minha cabeça. Eu queria saber, eu queria ver aquele... Principalmente quando surge alguma dúvida em relação a alguma coisa, eu sempre lembro de alguma história para contar, para contextualizar. Né? Principalmente bíblicas. Mais costumes, quando eles... Eu começo perguntando, quando eles falam que aprenderam alguma coisa nova, pergunto a versão deles para ver se era aquilo mesmo. Depois eu conto uma história para averiguar se tá igual o que eles contaram. As histórias, elas ensinam muitas coisas. Ensina a tomar cuidado com certas coisas, ensina a cuidar de si. Olha, eu percebo que eles têm uma imaginação muito forte, né? Então qualquer palavrinha que a gente conta assim, eles imaginam, eles desenham já a história na mente, enquanto a gente conta. Como que eu percebi isso? Olhando nos olhos deles, né? Eles ficam assim vidrados. Eu gosto muito também quando falta luz. Quando falta luz, aí que a criatividade vem. Eles pedem, né, para contar história de terror. Aí a gente fica inventando história de terror. Eles ficam vidrados, acreditando em cada palavra. E isso foi passando de geração, né, na minha família. Então eu acho super importante. Contei para minhas filhas história, estou contando para os meus netos. Conto para as pessoas, para as crianças principalmente.
eu me recordo desde os primeiros momentos que iniciamos, não a produção, mas o treinamento, nos primeiros ensaios com as crianças, quando nós nos conhecemos, foi muito divertido. Cena 11, take 5, crack. Ação. Cuidado, criança, você vai empurrar a tigela pra ele. Eca, que nojo! Que falta de educação. Eu já ficava decorando as falas, toda vez que depois, tipo, eu acordava, fazia as coisas, estudava, tal, aí eu ia lá, praticava as falas, memorizava. Os ensaios a gente ficava com uma pasta, lia o que era a nossa cena e aí a gente ficava ensaiando, era bem legal. Cuidar por algo. Curar o guaribababiru. Você vai querer vender ele de novo, igual no sábado? Bem, o negociante. Socorro! Uma outra coisa que me chamou a atenção é a dedicação da equipe técnica e o zelo para que tudo saísse da melhor forma possível. Por exemplo, na hora do quarto, o cenário era todo fechadinho. Quando tava de dia, parecia que lá tava de noite, tipo, me preparando para dormir. Guariba-Gabiru, cena 1, take 6. Todas as expectativas que eu faço sempre é o contrário. Por exemplo, lá eu tava que, tipo, eu não sabia que seria numa fazenda, então eu imaginei um espaço como eu via nos bastidores de outro filme, tipo, você ficava lá com uma tela verde, aí você ficava lá, aí tinha umas pessoas de verde lá. Cena 1, ok. Atenção, Guariba-Gabiru, cena 5, take 5. Ação. Cuidado, vô, ele tá aí! Algumas vezes, o que mais me chamou a atenção foi uma das câmeras que era muito grande e ela ficava do meu lado. Eu gravando aqui, a câmera ficava aqui e aí eu ficava bastante encantada com a câmera porque era bem grande, era bem bonita. Até uma panorâmica. Uma das cenas de quando o Tonho tava contando história pra gente, a gente teve que regravar 2 vezes por conta do barulho que tava tendo na parte de baixo. Aí tava fazendo barulho embaixo e a gente tava gravando em cima. Tranquilo que eu vou dar uma olhadinha aqui nos curumim. Vai com Deus, tá? Tá, tchau. Deus abençoe, Deus abençoe. Você me respeita, rapaz. Nessa cena aqui é só 2. Que é assim. Vovô, pegamos o Guariba-Guabiru, o macaco mutante da história. Isso, vô, o senhor tem que ver. E quando nós filmamos no Cantais, estava no final da tarde, e eu não compreendia porque o diretor mandava a gente acelerar na cena, quando uma cena carecia de ser mais tranquila, o diálogo, mas ele estava preocupado com a luminosidade e eu não percebia isso. Tanto é que nós gravamos e tivemos que regravar. Novamente lá no Cantar, nós fizemos 2 viagens para lá. Foram uma das cenas que eu falava muito rápido, eu falava muitas coisas, e aí eu falava bem rápido. Aí eu tive que refazer essa cena 2 vezes, porque eu não estava conseguindo falar. Fizemos uma armadilha, gravamos várias malcriações, conectamos na caixinha de som e depois botamos perto de uma das minhas bonecas. O mais desafiante, eu acho que foi interpretar o comerciante lá, porque para mim foi um desafio. Eu ainda não tinha feito assim uma participação em que eu tinha que representar assim, as crianças, né, que
que assim eu achei elas umas crianças muito especial, muito esperta. Eu acho que elas incorporaram, elas gostaram, elas entraram de cabeça assim, entenderam a coisa muito bem. E o Laerte também, o cara que me impressionou dentro nas filmagens, assim, como, sabe, um ator experiente. A gente faz essas coisas por prazer. Quando a gente faz por prazer, eu acredito que eu não vejo isso como um desgaste ou como uma barreira. Parece brincadeira, mas veio um guariba lá na fazenda Bacabal e ficou na árvore e ficou cantando. Então essa foi uma das coisas que eu fiquei... Até o próprio Bobazinho falou assim, cara, o guariba tá aí. Eu pensei assim que era brincadeira dele, né? Escutei parecendo um barulho de moto. E começou a aumentar. Eu digo, rapaz, ele tá falando sério, o guariba tava lá na árvore. Eu vi muito empenho em todo mundo, né, para atingir esse objetivo. É interessante que fazer um filme é como você esperasse a gestação do filho. Você sabe que a criança está lá, mas você não consegue vê-la. Ou seja, você não vê ela como um todo. Só quando ela nasce, aí você vê a criança, a obra. E assim é também no filme Guariba Guabiru. A gente sabia que havia uma grande produção, mas a gente não viu o filme todo. E agora nós vamos ter a oportunidade de ver o todo do filme. Ainda bem que aquelas pestinhas não estão aqui. Mas sabe que sua neta preferida, que ele me chamou de princesa.